é uma questão mundial, ponto. Agora, há de se observar que tem países, ou podemos dizer assim, a maioria dos países, não são um país agrícola, como o nosso é. Tem país aí na Europa que não tem nem lugar para plantar. O povo não tem lugar para plantar. E interessante que nesses países que eles não plantam absolutamente nada, ou não tem fama de país que é produtor, o preço dos alimentos tá normal, tá tranquilo. Ou seja, eles estão passando por crise, mas talvez em outro aspecto. O problema aqui é o seguinte, que nós estamos em um país agrícola, nós estamos em um país que tem uma dimensão continental, né, que podemos dizer que é um continente, um país enorme, um país enorme. É mais fácil você ir para a África do que sair do Rio Grande do Sul para o final ali, para Manaus. Ou seja, para o Acre, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos terra, nós temos as condições necessárias, nós temos aqui os quatro climas, nós temos os 4 climas do ano, e nós temos terra. Então, assim, na minha visão de leigo, é inadmissível o preço ficar nas alturas, se a gente tem terra, tem água, ou seja, o povo não consegue produzir, ou seja, há um gargalo nisso aí, há um problema nisso aí que tem que ser solucionado. Vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, o Plano Safra não foi repassado ainda, ou seja, o dinheiro para os grandes produtores, que são os grandes produtores que faz a coisa acontecer, que faz o PIB crescer. É verdade. Que gera emprego. Gera muito emprego. Que coloca, na sua maioria, o alimento na mesa, porque eu não quero nem falar sobre a agricultura familiar, agricultura familiar. Eu quero falar sobre, no caso aqui, o Plano Safra, os grandes produtores, que coloca o alimento na mesa do brasileiro, ou seja, são eles que eles têm um termômetro, e não foi passado ainda, para os grandes produtores o repasse, né, que o governo federal ele dá para os grandes, o empréstimo, o subsídio, né? Subsídio para os grandes produtores. Para os grandes produtores. Não foi para passado agora. Por que isso? Porque, outra observação, o tempo não espera. Concordo plenamente. O tempo não espera. Se não plantar na data certa, no tempo certo, no mês certo, ou seja... Perde aquela janela, aquela grade. Perde a janela, perde a grade, perde o tempo. E aí, lá no final, o prejuízo é grande, porque se não plantou, não tem como colher. Me fala sobre isso. Eu vou por etapa. Você abordou 2 temas. Você abordou um tema que nosso país é grande, tem dimensões continentais, é verdade. Nós estamos na Paraíba, João Pessoa, ali em Ponta de Xixi, João Pessoa para a África, são 3.200 e poucos quilômetros. Do Iapoca ao Chuí, dá mais de 4.000 quilômetros. Então, realmente, nós temos um país, uma dimensão maravilhosa, muito grande, continental. Falando sobre os países que não plantam, não tem aquele compromisso de plantar, com certeza deve plantar nos quintais, mas isso aí não dá, não consegue abranger a potencial do país, né? Mas eu quero falar para você o seguinte, eu vou te dar um exemplo. No Oriente Médio, eu estou falando da Arábia, ali naquela região toda, eles plantam alguma coisa? Não. Mas eles têm o quê? Recurso natural. Tá entendendo? Então, se ele tem recurso natural, eles têm barganha. Eles têm petróleo.
Tá entendendo? São riquíssimos, poderosos em relação ao petróleo. Então eles têm o poder, e hoje, mesmo com toda essa tecnologia, mesmo com toda essa energia renovável que está... hoje nós temos o quê? A energia eólica, nós temos a energia solar, nós temos a energia de hidrogênio, que está aqui no Nordeste, está sendo pioneiro, né? Mas lá não, e lá eles têm o petróleo, são riquíssimos, poderosos. Os grandes sheiks, os grandes árabes são poderosos porque têm recurso natural. Então, desses países que você fala que não tem assim, não planta nada, eles em contrapartida têm o ouro, tem a prata, tem um petróleo, né? Então isso serve como o quê? Como barganha. E são poderosos, são ricos. Então eles não plantam, mas eles têm poder aquisitivo para comprar. Então, e nós temos ouro, nós temos prata, nós temos terra, nós temos exatamente, grafilene, exatamente. Nós temos tudo. Temos. É verdade. Mas veja só. Em relação, eu acredito que eu respondi, em relação aos países que não produzem, mas que têm o poder de barganha.